Hi guys, tudo bem? Eu sou a professora Simone, vocês já devem ter me visto na aula 1 do Inglês 1 da Engenharia, e depois eu tive um outro momento com vocês, que foi junto com... Só um minutinho, tem um eco aqui, mas já vai passar. Aqui, diminuímos o som, beleza. Então, assim, eu tive uma outra atividade, que também mandei uma mensagem para vocês com vídeo, né? Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento, tá? E só um minutinho, por favor. Então, assim, o que eu preparei pra gente, como que a gente vai trabalhar nessa noite, tá? Eu fiz duas coisas, vamos pensar em dois caminhos. Eu sei que vocês estão, assim, muito interessados em saber como vai ser a prova, é óbvio, é um dos motivos que a gente tá aqui. Eu vou chegar nesse caminho. Então, só que antes disso, eu vou dar uma breve recapitulada na matéria, tá? O que a gente viu, e aí eu já vou pontuando mais ou menos o que é importante e qual vai ser o foco para você ter o seu olhar para a prova. E depois vou falar da prova, com certeza, vou dar algumas dicas, vou dizer como é que tá o formato dela. Eu mesma fiz, tá? Todos os modelos de provas diferentes, só que dentre as diferenças das provas, eu procurei ser bem coesa e bem conexa. Então, só uma dica, a gente vai trabalhar com um site que tem abstract, e a gente vai navegar por um site muito parecido, e aí eu procurei trabalhar com abstracts diferentes, é óbvio, né, para que todo mundo tenha acesso, pelo menos, ao mesmo tipo de conteúdo. Então, eu terei uma variedade de questões com abstracts diferentes, mas a prova, quem estiver fazendo a prova do modelo 5, a prova do modelo 6 vai ser muito parecida, tá? E eu tomei esse cuidado para quê? Porque quando você vai avaliar o processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que pensar em todas as variáveis. Então, eu não posso fazer uma prova mais difícil para um modelo e uma mais fácil para o outro. Então, eu consegui unir as duas coisas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela agora, tá? E eu vou mostrar para vocês exatamente o que a gente vai fazer. Então, eu vou começar falando um pouquinho da nossa matéria. Deixa eu só ver para cá, deixa eu entrar aqui na minha tela. Tá? Então, a gente tem aqui o Inglês 1, que é o que a gente vai fazer agora. Então, assim, o que a gente viu até agora no Inglês 1? Aí, outra coisa, se vocês quiserem fazer perguntas para mim, tá? Eu tenho aqui a equipe da Univesp, as meninas já podem ir passando as perguntas à medida que eu vou passando pelos slides. Eu já consigo responder, tá bom? Eu já tenho algumas aqui. Então, só um minutinho, antes de eu iniciar, eu tenho aqui a Karen, né? A Karen está me pedindo uma revisão sobre abstract. Karen, eu vou dar essa revisão hoje à noite, tá? Então, eu vou focar exatamente na matéria da prova, tudo bem? Aí eu tenho aqui o Felipe, né? O Felipe tem dúvida do skimming, né? Ele quer saber se é uma expressão mais simples ou como usar. Felipe, eu vou falar isso neste momento agora, tá? Então, vamos começar e eu vou dizer para vocês o que vocês precisam saber de fato. Tá? Então, aqui no Inglês 1, o que a gente trabalhou e quais foram os questionamentos dos alunos acompanhando vocês no AVA? Então, assim, identificação das estratégias, skimming versus scanning, elaboração de resumo acadêmico e formato da prova. Então, assim, eu preciso saber identificar as estratégias? A gente usou alguns nomes diferentes para vocês. Skimming, scanning, às vezes os dois são tão parecidos porque eles se misturam. Será que eu preciso saber este nome para a prova? Não, você não precisa saber, tá? O que acontece é o seguinte, na prova eu vou pedir somente a prática. Então, eu vou pedir, de repente, para você dar uma olhada no texto e dizer de forma muito ampla do que se trata. A gente está fazendo o skimming. Eu vou pedir para você entrar no texto e pegar uma informação específica. Estamos trabalhando com scanning. Então, vocês não precisam se preocupar. Eu não vou cobrar nomes, não vou perguntar o que é skimming, não vou perguntar o que é scanning, tá? Não vou pedir para você identifique que estratégia é essa. Não, de jeito nenhum, tá? E o resumo acadêmico, a gente vai mexer com ele a partir do abstract. E o formato da prova, eu vou falar mais no finalzinho, tudo bem? Tá? Então, vou continuar. Então, o que a gente teve aqui? A gente trabalhou com o que a gente chama de pre-reading, né? Que trabalha também com conhecimento prévio. Então, é aquela história assim, antes de eu ir para um texto, eu vou olhar para ele e nesse meu primeiro olhar para o texto, eu vou utilizar algumas estratégias já. Eu vou olhar a fonte, o autor, o formato, e aí eu vou imaginar, eu vou fazer uma previsão do que aquele texto vai falar. Como que eu faço a previsão do que aquele texto vai falar?
Porque normalmente eu já conheço algum aspecto desse texto. Se eu não conheço nenhum aspecto desse texto, eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais, talvez, no assunto. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu sou da área de letras, e aí a gente tem aqui, eu estava procurando hoje um site legal para a gente navegar e para falar de um congresso, para mostrar para vocês. E aí o congresso, ele vai falar da mecânica computacional. Eu falei, meu Deus, o que é mecânica computacional? Eu tive que ler sobre mecânica computacional para então ver se eu tinha condições de discutir esse texto com vocês. Então, eu não tinha um conhecimento prévio sobre mecânica computacional. O que eu fiz? Eu fui buscar esse conhecimento prévio em português. Então, na vida de vocês, no dia a dia, isso é muito comum. Você vai dar de cara com um texto da área, principalmente que vocês são de engenharia, né? Então, você vai olhar para um texto e falar, nossa, eu não conheço muito bem desse assunto, mas eu tenho que ler esse texto em inglês porque ele tem uma informação importante, ou porque ele faz parte de um procedimento da empresa que eu estou trabalhando, ou porque o professor pediu para ler, para eu poder fazer algumas inferências nos meus projetos integradores. Só que aí, se você não tem o conhecimento prévio, tá? O que você vai fazer? Você vai buscar ele em língua portuguesa, tá? Então, hoje, eu fui buscar um conhecimento prévio, eu busquei em inglês mesmo, mas eu fui buscar um conhecimento prévio sobre mecânica computacional, tá? Então, vamos lá. Aí, eu tô de frente para um texto, então eu vou sempre trabalhar aquilo que eu sei e eu vou construir a compreensão com o que eu sei, com o que o texto me diz. Que tipo de compreensão que eu tenho? Eu tenho uma compreensão geral, que eu bato o olho no texto e falo, eu acho que está falando sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer pesquisa na internet, eu vou lá no Google, eu dou uma busca para tentar achar uma solução de um problema, ou algum artigo, alguém que está conversando sobre isso. Esse primeiro olhar que eu faço nas páginas do Google é uma compreensão geral. Eu bato o olho e falo, acho que isso me serve, isso serve, é isso que eu quero. Aí, a partir daí, eu vou fazer a seleção, eu vou para algo mais específico. Então, eu vou para um aspecto principal, né? Que é a compreensão de pontos principais. E depois, eu gostei. Não, eu acho que esse texto aqui, ele vai falar exatamente, ele explica o que é a mecânica computacional. Então, eu vou lá e uso aquele texto. Aí, a partir daí, eu vou para uma leitura mais detalhada. O importante é sempre que, quando você vai ler um texto em inglês, mesmo em português, tá? E eu vou dizer para vocês, arrisquem-se em fazer leituras de textos em outras línguas, como o espanhol e o francês. Vocês vão ver que se vocês utilizarem as mesmas estratégias do inglês, vai ser muito tranquilo. Então, assim, arrisquem-se e sempre vão trabalhando. Estabelece um objetivo. O que eu quero? Tá? A partir do objetivo, você vai buscar no texto só o que te interessa. Eu preciso saber palavra por palavra, eu preciso saber... Não, você não precisa, tá? A gente tem hoje várias ferramentas, a gente trabalhou na aula 5, que é como trabalhar com o Google. Eu acho que assim, hoje, com a tecnologia, ela está à disposição, a gente deve usar. Tudo bem? Vou continuar. Aí aqui a gente tem os reading strategies, que foi o que a gente trabalhou, que foi o prediction, o skimming e o scanning, tá? Então, o que é a prediction, né? A prediction é assim, onde eu quero chegar com essa leitura, né? Eu tenho um objetivo que eu estabeleci e eu vou ver se aquele texto atende minha necessidade. Eu tenho um conhecimento, que é o conhecimento prévio, que está aqui, logo no segundo item, e aí eu vou começar a olhar para o texto e eu levanto hipóteses. Eu falo, acho que esse texto serve para mim porque ele deve falar sobre isso, aquilo ou aquilo outro. Mas como que eu levanto essas hipóteses? Quando eu olho para o layout, para as dicas tipográficas, para as palavras conhecidas e para os cognatos, tá? Depois eu tenho o skimming. O skimming eu coloquei uma foto de um jornal aqui, que é aquela história. Quando você vai ler um jornal, você lê o jornal inteiro? Não. A primeira coisa que a gente faz é o skimming. O skimming é quando você bate o olho e você fala, isso me interessa ou não me interessa. Você busca alguns subsídios gerais para identificar ideias principais. A gente não foca em detalhe. A partir do momento que eu achei o detalhe, aí sim eu vou para o scanning. Porque aí o scanning, o que eu vou buscar? Uma informação específica. Às vezes eu quero uma data, às vezes eu quero um horário, às vezes eu quero saber o objetivo do texto, e eu vou trabalhando por aí, tá? Então, um é um olhar bem genérico, e o outro eu já vou indo para um olhar específico. Então, assim, skimming,
É olhar geral, scanning, como o próprio nome diz, imagina um scanner. Eu vou identificando pontos que me interessam. Vamos dar um exemplo? Eu peguei aqui esse site, que eu achei bem legal, que é justamente o site do Congresso, tá? Então, aqui, olha o que a gente tem, né? Eu tenho, eu escolhi esse outro aqui. Então, se a gente, primeira coisa que a gente faz, vamos supor que você tem subsídio, a empresa que você trabalha, ou você conseguiu uma bolsa, e você pode participar de uma conferência internacional. Só que você vai ter que buscar um. Eu selecionei essa, fiz um skimming, eu selecionei, vamos ver se vocês vão gostar. Então, a primeira coisa que a gente vai bater o olho, olha para a página como um todo, tá? Eu achei bem legal, então ele tem uma data 2018 aqui, né? Então, 6, 27 e 29, então, muito provavelmente o mês 6, né? E as datas 27 e 29 vai ser no Japão. E aí ele fala sobre o que, mais ou menos? International Scientific Conference, tudo cognato. E aí vem Engineering Applied Sciences, ou seja, ciências aplicadas à engenharia. Por enquanto está interessante. Vamos dar uma olhada, ver o que a gente tem mais aqui, tá? A gente tem aqui, ó, continua. Então, conforme a gente está olhando para cá, o que a gente tem aqui? A gente já olhou, confirmou a história da data, olha a data aqui, 27, 29 de junho, dá tempo da gente ir lá para esse congresso, tá? E eu vou bater o olho, então aqui muito provavelmente são as informações. Aí, que mais que eu tenho aqui? Conference Program, o programa do congresso, legal. Aí vai falar o quê? O programa. Aí tem essa pessoa que é o Dr. Hiroshi. Interessante, ele deve ser o quê? Local host. Host é uma palavra que a gente está acostumado agora com a internet, né? Então, ele deve ser a pessoa anfitrião local, alguma coisa assim, alguém que vai fazer toda a recepção, alguém que está organizando o congresso. Aí vai falar do quê? Do Dr. Hiroshi. Não quero saber dele. Welcome speech. Tá, então vamos ao que interessa. Tá, do que se trata esse congresso? Então, eu vou olhar para cá. Então, ele é International Science. Aí, assim, eu já dei um olhar geral, eu fiz um skimming, tá? Um olhar geral. Aí, agora eu vou para o scanning, eu vou para o específico. Então, eu sei que é dia 27, aí vai falar sobre Engineering Applied Sciences, aí vai falar de International Platform, plataformas internacionais para quem? Scholars, researchers, practitioners, ou seja, pessoas acadêmicas, pesquisadores, practitioners seriam os praticantes, os engenheiros, para discutir interdisciplinary research. Research, pesquisa, então pesquisa interdisciplinar, aí engenharia e ciências aplicadas. Legal. Vamos dar uma olhada aqui no program? Aí eu já estou indo para informações bem específicas. Vamos ver se tem alguma coisa que interessa. Então, vocês viram o que eu estou fazendo. Eu estou olhando só para os cognatos, para aquilo que eu conheço, e eu estou buscando as informações. Aí, aqui, o programa, legal. Eu preciso ler palavra por palavra. A gente tem uma tendência, é muito engraçado, eu tenho, com os anos de ensino que eu tenho, o aluno, quando chega no inglês, ele quer ler. Em português, a gente não faz isso, mas em inglês, a gente quer ler palavra por palavra, porque a gente acha que é muito importante. Não que não seja, mas esse não é o momento. O meu objetivo agora qual é? Saber se tem alguma apresentação ou palestra que vai me agradar. Então, por enquanto, não está dizendo nada, vamos rolar a barra. Nossa, tem um índice gigante. E desce página, mais um monte de gente participando, também não interessa de nada. Vamos lá. Aí vai falar do lugar, o lugar eu já sei que é no Japão. Vamos descer, está mostrando a planta do lugar, eu não me interesso por isso, que eu não tenho problema, não quero saber, não fiz inscrição ainda, porque eu não sei se é legal, se eu vou gostar. Aí vem a programação, ó, Schedule Conference. Aí, eu não sei, teacher, a palavra conference. E, eu não sei, desculpa, a palavra schedule. Você não precisa saber a palavra schedule, é só você olhar para o formato, tá, do documento, que você vai entender que é uma programação. Então, você tem aqui uma palestra, que é Social Science, depois tem essa daqui do Natural, e aí você vai caminhando. Aí você tem sessão de pôster, legal, se eu quiser apresentar um trabalho, oral sessions, são os trabalhos
que não são de pôster, são aqueles em sala com vários comunicadores. E aqui a gente já começa os trabalhos, tá? Então, eu posso dar uma olhada, tem um keynote, tá? Normalmente os keynotes são os apresentadores principais, vai falar um pouco dele, da palestra. Aí eu acho que por enquanto eu estou gostando. Ó, eu vou falar sobre aqui, eu vou falar sobre a indústria 4.0, isso me interessa muito, engenheiros, né? A gente está hoje num movimento muito grande de tecnologia, indústria 4.0 e as empresas com transformação ágil, é uma coisa que eu quero muito. Legal, acho que eu vou assistir a palestra dessa pessoa. Depois aqui vai falar do potencial da sweet potato, potencial da batata doce. Gente, vocês vão me desculpar, mas eu não estou interessada em batata doce, não, tá? Aí depois vem aqui, vem Real-Time Distributed Applications. Olha que legal, tá? Então, eu vou navegando por aqui, ok? Então, eu já entendi o programa. Se eu quiser saber quanto eu vou gastar, eu venho, vamos dar uma olhada em Registration Fee. Vamos ver quanto custa? Tá? A gente tem aqui, ó. Você tem os tipos de pessoa. Então, por exemplo, se eu dou um desafio para você assim, que foi o que a gente deu nesse bimestre, né? Se você quiser somente assistir como ouvinte, quanto você vai gastar? Quem sabe? $250. Isso mesmo, tá? Agora, se eu for um autor e eu quiser apresentar um trabalho, eu vou gastar quanto? $450. E assim a gente vai caminhando. Só um minutinho que eu tenho algumas perguntas, tá? A Aline perguntou da estrutura do abstract. Aline, eu vou mostrar o abstract se você me der um minutinho. O meu próximo exemplo é do abstract, tá? Aí o Luciano pergunta assim: além dessas técnicas, como podemos aumentar o nosso vocabulário? Luciano, assim, para você aumentar o vocabulário, o que acontece? A gente vai trabalhando muito neste momento, com a leitura. Então, o que eu aconselho todo e qualquer aluno? Tem gente que gosta muito de ler, tem gente que gosta muito de ouvir, tá? Então, quando você está trabalhando com a leitura, você vai fazendo o quê? Você vai começar algumas leituras um pouco mais específicas e, a partir daí, você vai ter algumas palavras que você não conhece. Essas palavras que você não conhece, eu faria o quê? No seu próprio computador mesmo. Eu faria uma espécie de um note-taking, tá? Umas anotações, e eu colocaria um desafio para mim, para eu poder ler um parágrafo por dia, ou uma notícia de jornal, uma receita de bolo. Eu sei que não é muito a cara da engenharia, mas para quem gosta de culinária, uma história em quadrinhos, porque você não precisa ler normalmente só o que é da área técnica. Você pode ler e deve ler coisas do seu interesse. E para se divertir também. Então, de repente, eu gosto de quadrinho, por exemplo. Então, eu vou lá, eu vou ler e eu vou anotar. Eu colocaria ali umas 3 a 5 palavras novas, tá? Eu vou colocar um desafio legal, que seriam por dia, e a partir daí você começar a olhar essas 3 palavras novas por dia, e você tentar memorizar o significado. E a partir do momento que você continua a leitura, essas palavras vão aparecendo e você vai internalizando. Então, assim, a gente tem uma imensidão de vocabulário. Então, assim, se você está lendo história em quadrinho, o vocabulário se repete. As expressões, as onomatopeias, você tem um estilo de vocabulário que, a partir do momento que você começa a anotar 2 ou 3, procurar significado, você amplia, mais 3 no outro dia, você começa a ampliar, você vai ver que dentro da leitura daquele mesmo contexto, você vai conseguir já memorizar esse vocabulário. Eu, por exemplo, aqui, quando a gente vai trabalhar com um site de congresso, é um dos que eu gosto muito de trabalhar, porque o vocabulário é muito fácil. Então, fica tranquilo. Então, você já aprender conference, que é um vocabulário novo para você. De repente, você tem o keynote speaker aqui. Você não sabe o que é keynote, tá? E aí, o conselho vem para cá, tá? Ou se não, vai para o próprio Google. Então, vamos brincar um pouquinho. Eu vou escrever tradutora, não vou escrever nem translator, tá? Eu acho que a gente tem que aproveitar, só permitir aqui. Então, vamos ver. Google Translate. Deixa eu já entrar nele aqui, que é mais fácil pegar o grandão. Então, sei lá, eu tenho um keynote. Tá? Então, vamos colocar aqui para o português.
Opa, o que eu fiz de errado? Keynote. Ele manteve a tradução no português. Keynote. Aqui, ele veio para cá. Ele não traduziu aqui em cima, mas ele traduziu aqui embaixo. Então, assim, principal, importante, mais importante, condutor. Então, quando eu venho para cá, no site do Congresso, eu tenho a palavra keynote. Aí a gente tem o quê? Pessoas. Então, são pessoas mais importantes. São os grandes atores do Congresso. Então, eu já vou memorizar sempre que o keynote é aquela pessoa do Congresso, que são as estrelas, que assim a gente chama. Depois eu tenho aqui submission, registration, conference, venue. Tá? O que é venue? Conference venue. Vamos ver do que se trata. Vamos ver se tem alguma dica do texto. Venue. Opa! Eu acho que tem alguma coisa a ver com interesse, certo? Tá me mostrando o mapa. Então, a gente chega à conclusão que venue, de fato, é a localização, é o endereço, é como que eu vou fazer para poder me locomover e ficar lá no Congresso, tá? Que, aliás, parece ser bem um lugar bem interessante. Então, assim, o que eu quero dizer? Se eu ler um site de congresso, depois eu vou ler 2, 3, eu já vou me acostumar com esse vocabulário e vou internalizar. Então, a melhor maneira de você internalizar e trabalhar com o vocabulário é justamente essa, tá, Luciano? Você escolhe um padrão de texto que você gosta bastante e você vai anotando algumas palavras que você não conhece. Pode vir sem medo, tá? Aqui no tradutor. Também dá para ouvir o áudio, eu quero saber como se pronuncia essa palavra. O Google, de vez em quando, ele pisa um pouquinho na bola, não só como o Google, mas algumas máquinas também, principalmente quando os programas são gratuitos. Nós vamos ver como é que fica o som aqui, deixa eu testar. Keynote. Ó. Keynote. Keynote. Então, eu consigo até trabalhar um pouquinho dessa pronúncia aqui, se eu tiver dúvida de como pronunciar, tá? Então, basta você escolher um tipo de texto, que é o que a gente chamou no material de vocês de gênero textual. Então, escolhe um gênero, quadrinho, enfim, você vai escolher um tipo de texto que você gosta. De repente, eu gosto muito de ler notícias da BBC, eu gosto muito de ler algumas notícias do New York Times. Enfim, escolhe e se mantém o foco dentro desse tipo de texto, que você vai ver que o vocabulário sempre se mantém, tá? E muitas coisas se repetem. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem mais perguntas? Ó, Ronaldo. Ronaldo tá falando uma coisa bem importante. Existem palavras-chave para identificar de modo simples os trechos do abstract em relação à estrutura? Tais como tem, e vou dizer já quais são essas palavras-chave, tá? Então, eu tô vendo que vocês estão ansiosos pelo abstract. Vamos chegar nele, vai? Então, vamos lá. Aqui, o que a gente tem? Então, a gente tem os resumos, né? E aí, você tem o tema principal do texto, que é a ideia, aí você tenta trabalhar, toda vez que você for trabalhar com resumo, eu preciso ler um texto porque eu preciso entender alguma coisa, né? Então, eu vou para aquele texto, eu sei que ele é um texto acadêmico, então ele vai ter um formato, eu já vou me preparar para ele. Aí eu vou pegar o tema principal e depois eu vou pegando os objetivos para poder construir a compreensão, tá? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Tcharam, estamos chegando já no site do Congresso. Aqui, no abstract. Chegamos no abstract. Deixa eu voltar aqui para as perguntas, tá? Então, assim, o que acontece? A revisão pede uma revisão de um abstract. Então, a primeira coisa, tá? Vamos lembrar, o que é um abstract? Um abstract, ele é um resumo de um artigo. O que eu faço antes de eu ir para o abstract? Eu vou olhar tudo, tá? E aí eu vou dar um exemplo bem legal aqui para vocês. Vamos focar no seguinte. Ó, deixa eu voltar para cá. Aqui. Questions to guide. Então, assim, primeiro, onde o artigo foi publicado? Aí você vai falar assim, essa é uma das perguntas que vai cair na prova? Mas e por que eu vou perguntar? Porque primeiro que a gente praticou, né? Eu não vou perguntar desse jeito, eu vou ter uma outra forma de perguntar. Mas por quê? É muito importante, quando você, academicamente falando, vai trabalhar com artigos, você saber onde ele foi publicado. Porque o onde e a data vão te dar pistas muito importantes sobre o que está sendo pesquisado. Tá? Então, assim, existem revistas científicas que elas têm uma qualificação muito grande, que é o que a gente chama de revista Qualis, tá? Que tendem a ter artigos com pesquisas mais robustas.
E a data de publicação também é importante, porque eu preciso saber se eu estou lendo sobre uma novidade, se eu estou lendo sobre um fato que ficou distante no passado, mas que ainda é relevante. Isso faz diferença, tá? Quais áreas ele está relacionado? É importante você saber da área, porque de repente eu preciso fazer uma pesquisa sobre sustentabilidade, que foi o desafio que eu dei para vocês. Então, para você trabalhar com sustentabilidade, você vai ter que procurar artigos relacionados a essas áreas, tá? Aí você pode colocar sustentabilidade, energia, computacional e vai para a área de vocês. Aí, as informações dos autores são importantes, tá? Que vocês, para quem vai seguir vida acadêmica, a gente diz assim, que os autores, eles andam em conjunto. Então, você tem os conjuntos de autores, eles normalmente se agrupam por fazerem parte do mesmo projeto de pesquisa e por seguirem a mesma linha de pesquisa. Se você acredita e se essa linha de pesquisa que eles estão seguindo vai trazer subsídio para o seu trabalho, você vai procurar buscar autores que estão correlacionados, porque eles estão falando praticamente sobre o mesmo ponto de vista teórico, tá? Aí fica aqui, eu vou perguntar na prova um pouquinho sobre os direitos autorais, já vou mostrar para vocês, fiquem tranquilos, tá? É importante você entender se o artigo está disponível, como é que eu posso fazer o uso desse artigo, qual é o assunto principal do artigo, qual é a estrutura que o abstract apresenta, e essa é bem legal, bem facinho, e tá na prova, e a contextualização, né, dentro da estrutura, você tem a contextualização, os objetivos e a metodologia. Então, vamos voltar aqui. Então, antes de eu voltar para o abstract, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que o Reginaldo disse. Reginaldo está perguntando assim, quando se produz um TCC, um resumo, e o mesmo requer abstract, quanto o Google Tradutor é confiável para gerar o abstract? Olha, Reginaldo, eu diria para você hoje que o Google Tradutor ele é bem confiável para gerar um abstract. Tem gente que pode até matar a minha fala. Só que assim, o que acontece? Ele tem hoje um banco de dados muito generoso que faz com que a tradução dele seja melhor. O que eu aconselho você a fazer? Você pode pegar, assim, o problema, com o tempo vocês vão entender que não vai estar nem no Google Tradutor, vai ser assim, quando você for escrever o seu abstract, escreva frases curtas, tá? Imaginando o seguinte, que quem vai ler o que você escreveu e tentar traduzir é uma máquina, tá? E aí, com essa história da máquina, o que acontece? Escreva frases curtas, de preferência sentenças simples, e aí eu iria trabalhando com o Google Tradutor com essas sentenças mais simples, que você tem como colocar a sentença, e aí você dá uma lida, e você vai buscar os subsídios para entender se está legal ou não. As pessoas normalmente escrevem abstracts com frases muito longas, aqueles parágrafos quilométricos, pegam o bloco, jogam no Google Tradutor, e aí dá problema, tá? Então, assim, primeiro, cuida da língua portuguesa na hora de escrever. Tudo muito simples. Escreveu, não vamos confundir sentença e estrutura simples com informação que não é relevante, tá? Estou falando da estrutura, a informação tem que ser sempre relevante, mas você parte por esse princípio. E aí você vai colocando pedaços menores, e a partir do momento que você coloca esse pedaço menor, procura ler você, usando as estratégias de leitura, e veja como ficou. Veja se está fazendo sentido. E aí, o ideal, se você não tem o inglês muito fluente, é pedir para um professor. Eu tô aqui, por exemplo, vocês podem entrar em contato comigo que eu ajudo, tá? Eu leio com muito prazer. Só que sempre quando eu peço para ler alguma coisa, eu peço para o aluno escrever em português. Eu quero ler o português primeiro, porque é aquilo que eu falei, o português normalmente dá problema, tá? Então, Reginaldo, tua pergunta eu consegui responder. Aí vem aqui o Evandro. Evandro, lovely. Wonderful, thank you so much for asking me a question in English. I'm in love with you, okay? Your question is, will the test be multiple choices? Então, ele pergunta se o teste vai ser de múltiplas escolhas. Vai, e eu já vou chegar nele, tá? Aí, as perguntas vão ser em inglês ou em português? Tudo em português,
tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho para o nosso abstract. Então, assim, vamos olhar, vamos imaginar que hoje é a nossa prova, tá? Então, aqui, ó. Este é o abstract da prova, ok? Então, vamos lá. A prova de vocês, que eu elaborei, ela é uma prova com 10 questões de múltipla escolha. Não fiz questão de pegadinha, para deixar vocês confusos, nem nada, tá? Se eu não me engano, eu fiz com 4 alternativas. Aí você fala, poxa, mas a prova tem 10 questões, eu vou me matar. Não, você não vai se matar. Por incrível que pareça, quanto menor a prova, mais chance de erro você tem, tá? E aí, o que acontece? Uma prova com 4 questões, valendo 2,5 cada uma, você errou uma, você já tirou 7,5. Errou 2, entendeu? Tirou 5. Se errou 3, já era, vai pro exame, tá? Então, assim, eu prefiro provas mais longas, porque vocês têm mais oportunidades. E aí eu procurei trabalhar com todas as nossas estratégias de leitura. Então, primeiro eu vou começar com aspectos gerais, tá? Vocês vão ter, imagina o seguinte, que a prova é isso que vocês estão vendo aqui na tela. Você vai ter uma foto de um abstract, que não é esse. Aí eu vou perguntar assim, onde que esse abstract foi publicado? Numa revista científica, num jornal de bairro? Eu vou dar algumas opções, tá? E às vezes, pelo sim, pelo não, às vezes eu menciono, peço para você escolher a alternativa que tem o nome da revista. Vamos ver como a gente acha esse tipo de informação? Então vamos lá, ó. Primeiro começa pelo cabeçalho, tá? Então você tem aqui Peer J Life Environment. Essa aqui aparece Peer J toda hora. Aí você tem Research Article. Vamos dar uma olhada aqui, o que é esse Peer J? Ah, ó, tá vendo? Então tem vários Peer Js. Tem o Peer J Prints, tem o Peer J, aí About Peer J. Eu não vou pedir isso na prova, tá? Só tô dizendo como que vocês identificam que é uma revista científica. Se eu quiser saber, ó, Journals. Vamos lá. Para quem quer saber de vocabulário e de... Deixa eu ver quem me perguntou aqui. Deixa eu voltar, que eu tô com tudo aqui. Ronaldo, palavras-chave. Tá? Existem, sim. Uma palavra-chave importante se chama journal, tá? Ela é um falso cognato, porque você vai olhar journal, você vai falar, é jornal, é o Estadão. Não. Tudo que for journal é de revista científica, tá? Então, journal é uma palavra muito importante pra gente. Então, voltando aqui, tá? O que a gente tem? Então, a gente fala, tem a Peer J. Perfeito. Eu vou ter o título do artigo, tá aqui, tá tranquilo. Vamos dar uma olhada para ver só do que ele se trata rapidinho? Using cloud-based mobile technology for assessment of competencies among medical students. O que eu conheço daqui? Using cloud-based, quem está na engenharia computacional aí é básico, né? Cloud-based mobile technology, que tipo de tecnologia é? Tecnologia móvel, baseada em cloud. Perfeito. Aí vem assessment, que eu não conheço muito bem, as competências dos alunos de medicina. Então, vai ser o uso do mobile, da tecnologia móvel, para as competências, assessment, para acessar, para avaliar. Tá, então, ok. Aí, o que eu tenho aqui? Vamos falar um pouco dos autores, tá? Quantos autores eu tenho nesse abstract? Eu tenho 2 autores. Na primeira vista, se eu mostrar o abstract para vocês aqui desse jeito, existem informações sobre os autores? Eu sei de onde eles são? Eu sei se eles são de alguma faculdade, se são de alguma empresa? Não, eu não sei absolutamente nada. Como que eu faço para saber? E se eu abrir para vocês essa tela? Eu consigo saber sobre os autores? Tá? Eu consigo saber. Eu tenho do departamento de medicina, mas eu não tenho uma informação do autor aqui, não, tá? Eu estou olhando, eu tentei achar alguma informação sobre o Gary, sobre o Davidson, então não tem nenhuma informação dos caras, tem informação sobre a publicação da revista, tá? Que é muito mais voltado para o artigo. Então, por exemplo, num artigo como esse, eu poderia perguntar para você assim, o artigo disponibiliza informações sobre os autores?
Não. Ó, não fala de onde o cara é, não fala nada. Só dá o nome dele e dá uma caixinha de e-mail. Isso não é informação suficiente, tá? Aí vamos lá. E a data de publicação? Quando que ele foi publicado? Ó, 2013. 2013, nós já estamos em 2018, começa a ficar um artigo meio antiguinho, né? Mas, enfim, dá para tocar o barco. Vamos olhar agora, continuar olhando. Aí eu tenho o quê? O abstract. Uau, gigante. Peguei um grande de propósito, tá? Vem para cá, depois vem aqui main text, aí vem o artigo. O artigo a gente não vai olhar, tá? Então, vamos voltar para o nosso foco, que é o abstract. O abstract gigantão. Vamos voltar para as nossas perguntas. Então, assim, eu consigo dizer hoje, eu consigo localizar onde o artigo foi publicado, eu consigo verificar as áreas que ele está relacionado. Vamos dar uma olhada? Consigo. Olha só, onde que eu identifico a área? Quando o artigo está na internet, olha o que eu tenho aqui, a gente chama de tags, tá? Que são como é que eu vou traduzir as tags? São etiquetas. São as tags. Então, você tem aqui, ó, medicina, interação homem-computador, ciência, medical education. Então, aqui eu tenho todas as áreas. E aí eu vou voltar de novo para cá, para o Ronaldo. Ronaldo, eu estou identificando a área com palavra-chave, eu estou identificando, e eu vou identificar mais coisas com palavra-chave, tá? Aí vem a Aline. Aline, eu já vou chegar na sua, tá? Porque a Aline me pergunta da estrutura do abstract. Então, a gente já vai chegar na estrutura do abstract, tá? Então, vamos voltar se a gente já consegue responder. Quais informações sobre os autores estão disponíveis? Somente o nome, no caso esse abstract, e e-mail de contato. Como ficam as questões dos direitos autorais? Opa, vamos dar uma olhada? Então, vamos ver sobre article information. Então, é um artigo que ele tem copyright, tem open access, distributed Creative Commons Attribution License. Não vou perguntar isso para vocês, mas é um assunto que eu faço questão de tocar com vocês, que é o seguinte, tá? Existem novas licenças, e aí um pouquinho de letramento digital para vocês. Existem novas licenças de atribuição, que são as licenças do Creative Commons. As licenças que tem aqui esse Czinho de copyright, o que acontece? São licenças fechadas. Todo e qualquer uso que eu for fazer, eu tenho que citar a fonte, se for da forma escrita. Mas isso não significa que eu posso ficar tirando foto do artigo, print de tela, copiando imagem, porque não está permitido. Agora, aqui, este artigo, ele tem um Creative Commons Attribution, ou seja, ele tem uma outra atribuição que vai dar determinadas possibilidades para vocês. Então, é só clicar aqui, e ele vai entrar na página do Creative Commons, e ele vai dizer, olha, você tá, com esse artigo você pode copiar, redistribuir, remixar, transformar, para qualquer propósito, até mesmo comercial, eles foram bem bonzinhos, tá? Então, esse é um dos motivos que, por exemplo, eu vou usar este artigo na nossa prova, porque eu posso literalmente tirar fotos da tela e colocar na prova, porque eu não vou infringir direitos autorais, tá? Então, eu já falei do direito autoral. Então, aqui, já vou chegar na estrutura do abstract. Vem para cá, só ver se o Evandro... Evandro, I answered your question, right? Multiple choices, relax. A Alana já responde as perguntas que são em português. Agora, tenho mais aqui. Eu tenho a Aline. A prova será dada um artigo completo para responder questões ou apenas trechos? Então, na prova, Aline, não vou dar um artigo, não. Eu vou dar um abstract completo, como esse. E vou fazer algumas perguntas pontuais. As primeiras perguntas que eu vou fazer, justamente essas que eu acabei de fazer para vocês. Onde o artigo foi publicado? Qual é a data? Tem informações dos autores que estão aqui? Quais são as tags? Quais são as áreas? Então, eu estou fazendo perguntas que vocês, batendo o olho na tela, sem ler o abstract, vocês conseguem responder. Tudo bem?
tá? Aí o Carlos, tem recomendação de alguma revista ou site técnico com linguagem simples para quem está iniciando o inglês? Carlos, aí eu vou pedir para você mandar um e-mail para mim, que eu tenho dica sim, tá? Só que aí a gente tem que pensar, você tem que dizer para mim o que você gosta, e aí a gente pode fazer uma pesquisa juntos. Se você topar, a gente agenda um horário e a gente conversa sobre isso, pode ser? Tá? Aí põe o teu e-mail aqui para as meninas e a gente conversa também, tá bom? Aí vem o Alex. Hi, hello teacher. Will each question have a basic text? Yes, Alex. The text will be the abstract. A gente sempre vai ter é uma pena que eu não posso mostrar a prova para vocês, mas a gente sempre vai ter um trecho, uma imagem, um texto, você sempre vai estar embasado, ok? Ah, desculpa, eu não traduzi, o Alex perguntou. Hello, teacher, oi, teacher. Cada questão vai ter um texto, né? E eu disse que sim. Na verdade, nós vamos trabalhar, numa prova de 10 questões, eu vou trabalhar com um abstract único, só que eu vou fazer várias perguntas sobre o abstract. Então, eu vou começar perguntando onde ele foi publicado, né, que é a revista. Eu vou perguntar das áreas de pesquisa que ele se relaciona. Eu vou perguntar dos autores, se tem informação, se não tem, tá? Eu vou perguntar informações gerais, para depois ir para o abstract, tá? Vamos para o abstract agora? Uma das perguntas que eu vou fazer é... Deixa eu só voltar para cá. Tá? Qual é o objetivo, né? Ou do que se trata, antes de eu ir para o objetivo, do que se trata esse abstract? Normalmente, do que se trata o abstract? Eu tenho duas dicas para dar. Você pode vir aqui no título, porque o título já vai dizer. Esse abstract fala sobre o uso do computador para tecnologia, para avaliar as competências. Eu vou perguntar em português e as respostas estarão em português, só que você vai localizar essas respostas em inglês. Tá? Tudo bem? Então, aqui, essa é uma das perguntas, tá? Depois, eu já tenho uma ideia. Outro lugar que eu posso localizar do que se trata o abstract é olhando para ele mesmo, tá? Esse abstract, ele é bem gigantão, mas normalmente os abstracts, ele tem uma estrutura. Eles começam com uma contextualização, tá? Alguns abstracts vão direto. O objetivo desse abstract é... Outros não, eles têm que contar uma historinha antes, que é a contextualização. Depois eles vão para o objetivo, depois vai para a metodologia, depois vai para os resultados, depois vai para a conclusão. Mas isso não é sempre regra. Eu procurei buscar abstracts que seguissem mais ou menos essa sequência, para vocês não ficarem muito perdidos, tá? O contexto, normalmente, não tem... Eu não tenho muita... uma palavra-chave que ajuda para você descobrir o que é contexto. A gente vai ter que bater o olho. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar por aqui. Aí fala, direct observation, medical student competence, então a observação direta, a competência do médico, do aluno, medical student, do aluno de medicina. Aí vai falar, é um desafio, limita a oportunidade. Ele está contando algum objetivo? Ele está dando algum resultado? Não. Aí fala, the rationale for direct observations, então as observações diretas, is to ascertain that students, as observações são feitas para que os alunos, para verificar as competências clínicas, too often the observation results, normalmente tem uma palavra result, é muito difícil aparecer o resultado logo no comecinho, tá? Mas às vezes aparece. Então, uma palavra-chave para falar sobre resultado é results, não tem o que fazer, tá? Ela está sempre presente. Aí vem barriers, we develop. Gente, isso daqui tudo é historinha, tá? Então, eu tenho uma parte de contextualização gigante. O que eu posso fazer na minha prova? Na verdade, na prova de vocês, eu vou fazer assim. Eu vou pegar um pedaço desse e vou colocar a múltipla escolha aqui. Esse trecho refere-se ao quê?
Contextualização, objetivo, tarará, tarará, tarará. Eu vou trabalhar com abstract em partes, tá? Então, aqui, se você tiver alguma dúvida, mas normalmente a contextualização é o primeiro que vem, tá? Depois vem os objetivos. Como que eu identifico o objetivo? Tem 3 palavras-chave que eu vou anotar aqui para vocês, para a gente poder marcar a nossa fala, tá? Deixa eu ver se eu consigo duplicar aqui. Eu vou inserir mais um slide. Opa! Inserir novo slide. Deixa eu colocar aqui. Palavras-chave. Então, a contextualização. Vamos lá. Tá? Você vai conseguir entender porque ele vai contar o fato. Agora, para o objetivo, temos algumas. Uma que todo mundo conhece, que é objective. Outra, quem se arrisca, aim, ou aims, tá? Você pode trabalhar no plural ou no singular. Então, você tem objective, or objectives, pode ser no plural. Você tem também goal, goals. Essas são as 3 mais que aparecem quando é objetivo, tá? Aí, quando a gente for trabalhar, deixa eu só ver qual que é o outro que a gente tem aqui. Quando a gente for trabalhar com metodologia, às vezes não aparece, às vezes aparece. Metodologia, desculpa. Você vai ter a palavra method, vai ter methodology. Tá? E quando não aparece? Normalmente, metodologia é um procedimento. Então, a pessoa fala assim, ó, primeiro eu fiz isso, então primeiro eu peguei tal coisa, fiz de tal forma. Ela vai dizer para você qual foi o procedimento de pesquisa. Então, ela vai para metodologia. Depois ela vem para results. Resultados. Aí vem a palavra results. Tá? Não existem muitas variações. The results of the project. Você tem results, você tem findings. Tá? Também aparece, que são os achados, né? E aí você tem conclusão. Normalmente você vai ter conclusion, conclude, finish. E aí você vem indo para a conclusão. Essas são bem fáceis de vocês identificarem, tá? Tudo bem? Deu para anotar? Que é um tempinho. Enquanto vocês anotam aqui essas palavras-chave, eu vou responder mais perguntas. Eu tenho aqui agora a pergunta do Alex. Tá. A pergunta do Alex. Does the abstract always tip the question? What do you mean, Alex, by tip the question? Você quer saber se o abstract ele vai guiar a questão, é isso? I'm sorry. Tip the question. Can you help me? Okay. Ask again. Do it in English, all right? But try to be more specific of what you mean by tip the question, okay? Legal. Então, o Alex me fez uma pergunta. Ele quer saber se os abstracts sempre tip the questions. E eu tô querendo perguntar pro Alex o que ele quer dizer com esse tip the questions, né? Se ele quer dizer se o abstract ele guia as perguntas, se sim ou se não, tá? Aí vem aqui o Adilson. Em um currículo, o que posso considerar um nível básico? Tá, deixa a gente encerrar esse pedaço dos abstracts e eu já digo para você o que é um nível básico, tá? Segura um pouquinho, tá, Adilson? Felipe, pode levar dicionário na prova? Pode sim, tá? Na verdade, a gente só não permite o uso do celular porque é muito complicado, né? Um aluno passa para o outro WhatsApp e aí vira uma loucura, tá? Então, não é permitido o uso do celular, mas o dicionário pode, só que aquela história. Vou te fazer uma pergunta, Felipe. Você já usou o dicionário alguma vez na vida? Porque assim, se você nunca usou o dicionário, você resolve usar ele no dia da prova, ele só vai te atrapalhar, tá? Porque você não fica com foco no dicionário, fica com foco em buscar as informações.
A Marielle. Não, Marielle. A Marielle pergunta assim: ó, na prova de múltipla escolha, precisaremos justificar nossas respostas? Não, não precisa justificar nada, tá? Você tem a múltipla escolha, você escolhe lá e acabou, tá? Eu fiz uma prova, ela tá um pouquinho longa, mas ela nesse nível de complexidade não, tá? Então, todo mundo já anotou aqui? Foi? Posso voltar então para o nosso abstract para a gente ir? Então, olha, o que que eu tenho aqui? Eu tenho esse primeiro momento, tá? Que foi contextualização. Olha a palavra goals aparecendo aqui. The goals of war, first we create, second we create, Aí ele coloca aqui já dos objetivos, só que aqui ele está misturando, e eu não vou fazer isso com vocês, ele mistura o objetivo, né? Que ele fala, primeiro objetivo, ele dá 2 objetivos bem grandes, na verdade 3, ele fala que é criar uma interface, depois o segundo é criar uma avaliação, e o terceiro é facilitar a utilização dessas ferramentas, né? Aí ele conta como foi a implementação, vem para cá. Aí ele começa aqui, tá vendo? Quando começa com dados, no sentido de total of work completed, observed, the average number, e assim por diante, ele começa a dar algumas dicas, assim, ele já vai começar a trabalhar com metodologia. Números, quando os números aparecem em abstract, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes esses números são relacionados à metodologia e às vezes eles são relacionados, tá, aos resultados, tá? Então, nesse daqui, ele está relacionado à metodologia e ele vai contando um pouquinho dos resultados, tá? Estamos chegando a 1 hora de transmissão, gente. E aí vem aqui, esse daqui, na verdade, ele fala um pouco dos resultados junto com metodologia, e depois ele vem, we conclude that, ó, nós concluímos que, e assim por diante, tá? Esse abstract que eu peguei para vocês, ele é um abstract um pouco maior, tá? Para vocês, deixa eu só tirar a minha tela aqui para a gente poder se ver um pouquinho. Voltei, tá? Então, assim, aquele abstract que eu mostrei agora é um abstract mais completo, mais complexo, mas na prova de vocês, eu prometo que vocês vão lembrar de mim, não vão me xingar, não, tá? Na hora que a gente for trabalhar a estrutura do abstract, você vai conseguir identificar muito claramente, tá? Lembre-se, sempre os primeiros parágrafos vão trazer a contextualização, depois a palavra, os objetivos vêm precedidos de objective, depois você tem method, você tem conclusion, só que assim, não guie-se somente pela palavra. A palavra-chave, ela vai ajudar você a localizar. Quando você localiza, você fala, eu acho que é isso. Você está fazendo o quê? Um prediction. Só que você tem que ir lá e tem que se certificar. A partir do quê? Da leitura. Que a sua prediction é verdadeira. Tá? Então, de repente, sei lá, aí você tá um dia em algum lugar, aí você fala assim, tive aula com a professora Simone, ela falou que sempre que tivesse results, eram resultados. E você não olhou o parágrafo, não olhou nada, viu a palavra results e trouxe como resultado, e quando você começou a ler, foi uma frustração, tá? Então, vamos lá. A palavra-chave, ela é importante, porque ela vai te ajudar a se centrar. Porque você vai olhar para ela e falar, eu acho que é isso. Só que a informação, de fato, está no texto. Então, você tem que pegar o seu prediction, que é aquilo que você acha, vai no texto e checa, tá bom? Tem mais pergunta? Não. Já encerrou? Não, né? Não, mas pode responder. Tá, então vamos lá. Eu só vou responder as últimas perguntinhas, tá? Porque a gente está indo para o encerramento. O Aguinaldo, tá. O Aguinaldo quer saber se precisa responder em inglês. Nope. You only answer in Portuguese. Então, vamos só lembrar, o que é responder? Eu fiz perguntas, então você vai ter o abstract lá. Eu vou trabalhar com imagem, a prova ficou bonitinha. Então, eu coloco a imagem de uma coisa e falo para você, olha para esta imagem. O que você consegue ver aqui? Óbvio que eu estou perguntando diferente. Aí você tem 4 questões de múltipla escolha. Olha, você pode observar isso, pode observar aquilo, pode observar, você vai ter que fazer uma escolha daquilo, porque eu quero saber o que você conseguiu observar, tá? Então, não precisa escrever em inglês.
Não precisa, a prova está totalmente em português. É um momento que, apesar de ser um momento de avaliação, é um momento de aprendizagem. E eu acho que o nosso intuito é que você comece a utilizar a língua inglesa de fato como um grande instrumento, como uma ferramenta para o seu dia a dia, tá bom? Então não precisa se preocupar com isso, tá? Deixa eu ver se eu consegui responder pergunta de todo mundo. Só aqui, Alex. I'm sorry, Alex, I couldn't understand your question. So please send it to me again. Me manda de novo que depois eu te respondo, tá? Então, Adilson, Alex, Adilson, Felipe, Marielle, Ronaldo, Aline, que fez várias perguntas, o Luciano, deixa eu ver, tem o Carlos, só para ver se eu não esqueci de ninguém, Evandro, né, a Alana. Gente, muito obrigada por participar, muito obrigada por perguntar, tá? Eu acho que, assim, eu procurei ser uma proposta honesta de avaliação para vocês. Eu não gostaria que vocês fossem para avaliação com medo, com receio, eu gostaria que vocês fossem com tranquilidade, leva o dicionário, o tema vai ser abstract, você vai olhar e vai falar, meu Deus, não estou entendendo nada, calma. Qual é a dica? Faz primeiro um skimming, um scanning na prova. Antes de você ir feito louco no texto, lê a pergunta que eu fiz, porque a pergunta que eu fiz é um objetivo que vai guiar você para a leitura. Lê a pergunta, leia as respostas e busca dentro do texto isso. Você com certeza vai conseguir encontrar, tá? E aí eu fiz perguntas com níveis mais fáceis, que são essas primeiras de localização, onde foi publicado, tem informação de autor, o que diz o direito autoral, se tá claro ou se não tá, são informações que a hora que você bate o olho, você consegue responder. Só que assim, bateu o olho, olhou para a pergunta, olhou para a resposta, aí o que você vai fazer? Isso tudo é prediction, né? Vai lá pro texto e vai dar uma olhadinha e vai procurar, tá bom? O Alex esclareceu. No resumo, terá dicas. I'm so sorry! Tips! Sorry. São as dicas, tá? We always tip the question. Na verdade, a palavra tip são dicas, né? E normalmente a gente usa a palavra tip como um nome, como um substantivo e não como verbo, tá? Por isso que eu fiquei um pouquinho confusa. Então, no resumo, terá dica para as respostas? Sim. E vocês vão entender claramente onde estão as dicas, porque eu coloquei, tá? Eu procurei colocar. Eu trabalhei com um resumo que eu podia mexer nele um pouquinho, e eu mexi, tá? Para facilitar a vida de vocês. Então, sempre vai ter uma dica, sempre vai ter uma pergunta. Eu espero que eu tenha conseguido fazer todas as perguntas de uma maneira que vocês consigam identificar de uma forma clara quais são as respostas, tá? Mas assim, de novo, vai tranquilo. Eu vou contar uma experiência minha para vocês, rapidinho, que a gente tem que encerrar. Já são 8:02. Quando eu fui fazer meu doutorado, eu já tenho doutorado, e aí eu tinha que fazer uma prova de francês. Eu não falo nada de francês. English, it's very good, it's wonderful, it's my second language, I love English. Spanish, eu hablo um pouco, pero no mucho, aquela coisa meio do brasileiro, mas French, nada. Eu fui fazer minha prova de francês. E aí eu fui com a fé e a coragem, porque eu falei assim, por que eu chamei de fé e coragem? Se eu sou professora de leitura, e eu trabalho com estratégia de leitura, eu coloquei a teste, a prova, tudo aquilo que eu sei na vida. Falei, não, eu vou chegar nessa prova de francês, eu vou ter que dar um jeito. Então eu tive uma sorte. Primeiro, conhecimento prévio. O tema da prova falava de bilinguismo, que é um assunto que eu amo e que eu domino em português, tá? Quando eu olhei para o texto bilinguismo e eu comecei a usar todas as estratégias de leitura, gente. Eu não levei. Eu tive amigas que levaram dicionários pesadíssimos, canetas coloridas. Eu lembro que eu entrei com um estojinho mequetrefe na mão, e era uma caneta, uma borracha, nem sei o que eu tinha, eu falei, vou sentar aqui. E aí eu comecei, de fato, a fazer o skimming, o scanning e as informações. Só que teve uma coisa que me guiou muito. Eu fui ler as perguntas primeiro, para saber do que eles queriam de mim, e depois eu tinha que escrever em português, graças a Deus, né? E aí eu cuidei para escrever legal em português, porque se eu escrevesse uma língua descuidada, quem lê normalmente não gosta, desconta. Para resumir a história, eu não sei francês,
Eu consigo ler em francês, sim, que hoje eu tenho plena noção de que eu leio por conta de usar as estratégias de leitura. No nível de vocês, porque meu nível de francês talvez seja muito parecido com o de vocês, que é o nível básico, e aí eu já vou responder a pergunta rapidinho. Eu usei, eu passei, eu tirei nota 8, tá? E consegui passar na prova de doutorado. E eu acho que assim, as estratégias de leitura são úteis, eu acredito e faço uso em outros contextos. O que é um aluno de nível básico? Antes que eu esqueça para desligar, tá? Então, assim, o que a gente chama um aluno de nível básico? No nosso meio, a gente tem umas nomenclaturas que a gente usa. A gente usa A1, A2, B1, B2, C1, C2. O que é isso? São Common European Framework, são nomenclaturas de escolas e de professores. Mas quando a gente fala que um aluno ele é em nível básico, o que o aluno de nível básico consegue fazer? Ele consegue ler, ter uma compreensão geral de um texto, ter alguma compreensão um pouco mais específica, ele consegue fazer o skimming, ele consegue fazer o scanning em termos de leitura. Em termos de listening, ele vai ter maior dificuldade para ouvir, porque às vezes o ouvir é mais difícil, mas aí depende, tá? Tem gente que joga muito pela internet, ou que ouve muita música, eu estou aqui muito ligada em série, e tem um listening bem legal, tá? Então, normalmente você vai conseguir ouvir uma coisa ou outra, entender também o contexto geral. Na hora de falar, você vai conseguir se expressar com expressões, com estruturas mais básicas. Então, você vai conseguir ter uma conversa com uma pessoa assim, que você vai para um lugar, você se apresenta, você conhece alguém, mas você não vai conseguir entrar num debate, né? Para você conseguir usar a língua, para você começar a trabalhar muito mais a sua articulação de fala, você consegue ter maior mobilidade de fala e mais espontaneidade também a partir do nível intermediário para o avançado, tá? Então, você vai ter uma fala mais reduzida, só que assim, você vai conseguir se comunicar. Então, é assim que eu vejo o aluno como nível básico, tá? Se a gente parar para pensar, é que a gente sempre tem uma cultura do inglês assim. Ah, eu não sei inglês, eu não posso inglês, e tudo que eu falo tá errado. Mentira. Você sabe muito inglês, você sabe muita coisa, e você tem que se arriscar. Você tem que começar a falar, entendeu? Você tem que usar a língua. Então, eu não sei, eu vou ler. Eu não sei, eu vou ouvir. Eu vou usar a legenda em português, eu vou usar a legenda em inglês. Para aprender, é melhor ouvir com legenda, ouvir em inglês e com a legenda em inglês. Você se acostuma. Os primeiros filmes que você vai ver, eu aconselho trechos pequenos, porque dá falta de ar, tá? Eu digo isso porque eu faço isso com o espanhol e com o francês. Às vezes eu ponho a legenda em francês e o filme em francês, me falta o ar, assim, porque eu quero entender, começa a me dar um negócio, assim, as meninas estão aqui dando risada. Mas eu quero entender, eu fico nervosa, porque eu não estou entendendo. Então, calma, tá? Respira e vai para trechos pequenos. Escolhe material fácil, não vai escolher um material com uma coisa muito complexa, Bang Bang, por exemplo, daqueles westerns antigos, que você vai ter o cara imitando um sotaque, não. Vai para o piano, eu gosto de dizer assim, normalmente esses seriados que estão passando hoje em dia, tem uns bem legais, deixa eu ver o que a gente vê, La Casa de Papel, que está em espanhol, para quem curte, está valendo a pena, por causa você tem a legenda, a opção de o espanhol com o espanhol mesmo, ou se não, você tem o inglês com a legenda. Aí depois você tem outras séries também, para quem gosta do inglês britânico, tem aí os Sherlock Holmes da vida, só que Sherlock Holmes é um pouco mais difícil, tá? Mas escolhe uma série, por exemplo, que você gosta, áudio em inglês, legenda em inglês. Isso ajuda muito, tá? E assim, é não ter medo. Eu acho que assim, eu tenho muitas coisas no meu dia a dia que eu me desafio constantemente. E eu também tenho muito medo, tá? Não é porque eu estou aqui que eu estou do outro lado, que eu sou doutora, que eu sou mais velha que a maioria de vocês, que eu não tenho medo. Não, eu tenho, os desafios aparecem. Só que a gente tem que enfrentar. Então, uma coisa que eu digo para vocês, como professora sei lá, um dia a gente se encontra pessoalmente aí como uma futura amiga, não fecha a porta. Em inglês eu não vou ver, eu não posso. Para. Você fala, olha, deixa eu dar uma olhada para ver se eu consigo, deixa eu tentar entender, e tudo vale o esforço. É sentar, é olhar, é ter a tranquilidade para buscar as pistas, a gente falou muito de pista com vocês, para buscar as pistas para o entendimento, tá bom? Eu acho que agora a gente encerra, né?
tá, gente? Vocês têm os meus contatos, manda por aqui, vai ser um prazer. Eu desejo para todos vocês muito boa sorte na nossa prova, tá? Eu espero não ver vocês no exame, espero não ver vocês na DP, tá bom? E, enfim, tô por aqui, as meninas acompanham, eu também entro esporadicamente no AVA, mas vocês têm os mediadores no AVA, tá? Ainda dá tempo de fazer pergunta para o mediador, ainda dá tempo de falar, ô, mediador, cutuca lá a professora Simone, pede para ela me ajudar em tal coisa, ele vai me cutucar e eu vou ajudar, tá bom? O importante é que você saiba que eu estou aqui e que, assim, a avaliação, ela é um processo formal da nossa formação e eu não tenho como escapar dela. Então, encare ela como um desafio positivo. Tenho certeza que você vai vencer, tá bom? Thank you so much. It was really a pleasure to be with you. Thanks for the questions in English. We can communicate. If you speak English and you are listening to my class, please be my guest and talk to me. Se você fala inglês e está ouvindo a minha aula e quiser conversar, in English, I'm here. Thank you so much. Muito obrigada e vejo vocês na próxima. Eu espero que no próximo curso de engenharia, não na DP, tá bom? Thank you so much. Bye bye. Pode finalizar?